Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Até porque, se você for para pensar, quando a gente entra no tema de identificação de pessoas, qual é a maior empresa de identificação de pessoas do planeta? A gente já tem uma, é o Facebook, é a Meta. Então, o dia que o Zuckerberg resolveu fazer um negócio parecido, lascou-se, né? Porque ele tem foto de todo mundo, tem dado de geolocalização, enfim, consegue montar um negócio. Sabe os podres de todo mundo. Então, você vai pagar até um premium para ele não contar os seus segredos. Olá, ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Emerson Alecrim. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Josué de Oliveira. O CEO da OpenAI está com um projeto que pretende ser um sistema de identidade global baseado em blockchain. Depois de escanear sua íris, a WorldCoin ficaria responsável por fazer a sua identificação nas redes sociais, lojas e até para votação em eleições. E aí, você participaria de algo assim? No episódio de hoje, a gente conversa um pouco sobre essa ideia de uma identidade global, como funcionaria isso na prática e se é loucura colocar uma empresa privada para cuidar da nossa identidade digital. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma preferida e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 6 segundos. Então vamos lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje aí? Bom, primeiro a gente tem uma mensagem do César Ripari, ele mandou lá no WhatsApp, lembrando que a gente tem o WhatsApp agora, uma comunidade lá, você pode entrar, e é um comentário a respeito do Tecnocast 302, que a gente chamou de A Procura da Bateria Perfeita. A gente falou sobre baterias de carros elétricos, reciclagem e muito mais. Ele diz o seguinte: olá a todos, o tema sobre baterias foi bem interessante. Gostei da aula e pude entender um pouco melhor sobre os impactos positivos e negativos dos avanços, sobretudo no setor automobilístico. Tenho um carro híbrido e rodei por mais de 2.000 km sem reabastecer com gasolina, apenas na tomada adaptada na minha garagem. Para rodar na cidade, no meu caso em São Paulo, vejo muitos benefícios. Mas, como foi falado, em distâncias maiores ainda temos um caminho enorme para percorrer. Mesmo havendo postos de carga espalhados em shoppings e postos, a velocidade de recarga ainda é um obstáculo. O que eu achei mais interessante do comentário do César foi essa parte de tem um carro híbrido e rodei por mais de 2.000 km sem reabastecer com gasolina, né? Que ele deixa plugado na garagem da casa dele durante a noite. E o carro híbrido, ela é legal porque se você deixar ele rodando automático, no modo normal, você já tá conseguindo ali 20, 22 km por litro de gasolina rodando na cidade. Mas alguns têm esse modo que você pode rodar só na bateria e aí você não estaria queimando o combustível fóssil, né? E na estrada, que onde geralmente os carros a combustão são mais eficientes, o carro híbrido é um pouco menos, porque daí, de fato, ele vai rodar só com o motor a combustão. Mas achei bacana porque, assim, o carro híbrido, ele tem menos bateria, bem menos bateria, né? Você não consegue percorrer longas distâncias com ele, que a bateria não vai dar pra nada. Mas para usar dentro da cidade, você consegue usar só a bateria, de fato, e gastaria só energia, né? Uma pessoa que tem painéis solares, por exemplo, tá economizando bem aí, usando energia de graça. E aí fica uma configuração massa, porque o motor a combustão, ele fica meio que de backup, né? Ele fica meio que de bateria reserva. Se você conseguir rodar sem zerar a bateria no final do dia, você chega em casa e bota ele para carregar na garagem. Mas se ele passar e acabar a bateria, tem o motor reserva ali, que é o motor a combustão. Diferente do carro só elétrico, que aí para longas viagens você tem que ficar encanado se tem um posto de gasolina, não, desculpa, né? Se tem um posto de recarga, né? Para não correr o risco de ficar parado no meio da estrada. E isso só mostra como é legal o caminho da eletrificação, né? Tem muitas possibilidades, configurações de carros, mas é bom ver esse tipo de experiência acontecendo na vida real dos ouvintes.
Cara, 2.000 quilômetros sem reabastecer, quer dizer, fazendo uma conta bem por cima aqui, você consegue ir e voltar de São Paulo pro Rio 2 vezes, cara. Não é ruim, não. É óbvio que isso a gente tá falando de veículo, de automóveis, né? Se a gente pensar, levar isso para caminhões e ônibus, né? Seria mais interessante porque que limita esses veículos de ter um abastecimento híbrido ou totalmente elétrico, se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, é justamente a autonomia, né? Então, eu adorei isso o que ele falou sobre os 2.000 quilômetros, porque para mim, como eu não uso carro, né? Como eu moro em São Paulo, capital, e prefiro transporte público, eu não tenho uma noção muito grande de como é a autonomia dos veículos, tanto de a combustível fóssil quanto de outras formas, né, de alimentação. Para um híbrido gastar 2.000 quilômetros é bem interessante. Eu só queria saber quanto que ele gastou, né? Será que... De grana. De grana, porque deve ter dado um valor importante, ainda que seja uma solução híbrida, né? Então, aí depende, né? Depende, se ele, como eu falei, se ele tiver painéis solares, que é uma coisa que popularizou bastante nos últimos anos, existe chance de ele estar jogando energia fora. Aqui em casa, por exemplo, aconteceu isso. A gente colocou painel solar durante 2021, foi logo que acabou a pandemia. Todo mês essa energia vai para a rede e a gente não puxa de volta, a gente não tá usando, né? Então vai salvando crédito ali na conta de luz e tá acumulando, depois de 2 anos expira. Então, não sei o que a gente vai acabar fazendo com esses créditos aí. Não tenho hoje um carro elétrico aqui para gastar com essa energia. Mas esses créditos, ele não abate da conta de luz normal que você tem? A conta já tá vindo no mínimo, porque você tem que pagar, que é a conta de transmissão. Então, por a gente estar injetando energia, a gente também tá usando a rede de transmissão, né? Não existe uma super bateria ali na rua, armazenando energia de todo mundo que tem painel solar, né? Então, tem um gasto nessa transferência aí, digo, um gasto financeiro da nossa parte, mas o crédito tá lá e a gente pode usar de volta, mas é isso. Se não usar depois de 2 anos, se eu não me engano, o crédito expira e aí balbal. A companhia que ganhou dinheiro com esse crédito. Porque se injeta na rede, ele vai para outras casas, né? Então, é como se tivesse uma usina trabalhando para a companhia e ela tá pagando R$0 por essa energia, porque você só tá dando energia para ela. Que sacanagem. Podia, sei lá... usar como crédito para pagar a internet, conta de água, outras coisas, né? Mas aí sim, é difícil, né? Eles não iam criar algo tão integrado assim. Quando fizeram um projeto de lei que ia regulamentar essa parte da geração distribuída, o medidor que é um medidor duplo, né, que ele mede entrada e saída de energia, falava-se até dessa possibilidade de ter uma remuneração pela energia que você está injetando na rede. A companhia te pagaria uma remuneração. Óbvio que essa remuneração seria o equivalente ao custo e não à energia que é distribuída e vendida, de fato, né? Você teria que vender mais barato para daí a companhia lucrar com isso. Não que eu concorde, mas... né? E acabou sendo só desse modo de crédito na conta e bem ruim, né? Porque é um crédito que expira depois de um tempo, então você tem que correr para deixar o seu chuveiro ligado e a sua TV ligada só para não dar lucro de graça para a companhia, né? Mas, enfim, você falou 2.000 quilômetros, né? Que ele falou ali na conta, ó, um carro rodando a combustão na cidade, com trânsito e tudo mais, uns 10 quilômetros por litro, mais ou menos, tá? Depende, alguns conseguem um pouco mais, mas a maioria até menos, assim, 9, 8, dependendo do carro. Ou seja, se fizer a divisão, a gente tá falando de 200 litros de gasolina, e o litro de gasolina tá o quê? Uns 5 e pouquinho? 5,60? Nem lembro. Daria R$1.120. É o equivalente à combustão, né? É o que ele usou aí na quilometragem. Então, tá economizando uma grana. Seguindo aqui, o próximo comentário é do Lucas Pinheiro. Na verdade, ele mandou um áudio pra gente lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram. Vamos ouvir. Olá, Mobilon, Riga, Tássio, toda a equipe do Tecnocast. Meu nome é Lucas, sou o Lucas Miller no comunidade do Tecnoblog. Acompanho o blog há 10 anos e o Tecnocast há uns 4 mais ou menos. E minha dúvida sobre o último Tecnocast é a seguinte: a gente falou tanto sobre a tecnologia do carregamento sem fio de verdade, mas isso me lembrou sobre a atual tecnologia de carregamento mesmo por fio, que muito é recomendado que a gente carregue a bateria sempre entre 20% e 80%.
por causa do ciclo de vida útil em relação às baterias. Isso me fez pensar, será que uma tecnologia de carregamento sem fio, que o celular tivesse constante carregamento no ambiente, ou até mesmo fone de ouvido, não reduziria drasticamente a vida útil dessas baterias? Será que essa pode ser a atual limitação também relacionada à vida útil das baterias desses dispositivos? Enfim, um abraço e fico aguardando a resposta. Valeu, galera! Olha, excelente pergunta, viu? Eu costumo usar excelente pergunta quando eu não estou muito certo sobre a resposta. Olha, essa recomendação de você procurar não ultrapassar a carga de 80% da bateria é muito comum em vários fabricantes de celulares, de notebooks e de outros dispositivos, né, portáteis. E isso porque, em linhas gerais, existe uma tendência de que a bateria fique, entre aspas, estressada, né, quando ela está com uma carga de 100% ou algo próximo disso. Ou seja, se você, por exemplo, tem um medo absoluto de ficar sem a bateria do seu celular, aí você deixa ele ligado permanentemente na tomada para ele ficar sempre com 100% ou algo perto, você está estressando essa bateria porque ela está a 100% mesmo, né? Ela está com toda a sua capacidade ali. É quase como se ela fosse uma bexiga prestes a estourar, só que ela não vai estourar, tá? Se você deixa em 100%, a não ser que ela tenha algum defeito, ela não vai estourar, mas ela fica no nível de estresse realmente que pode afetar a vida útil, né? Ou seja, vamos supor que a sua bateria foi projetada para ter um ciclo de recarga de 1000 cargas e recargas, de repente, mantendo ela sempre a 100%, ela vai cair para 900, 800 ciclos. Então, existe esse risco. Tanto é que é uma recomendação de vários fabricantes. No caso do carregamento sem fio, ele tem aquele princípio de você gerar um campo eletromagnético, aí o receptor no seu dispositivo, que pode ser um celular, um notebook, etc., vai ter ali uma bobina que vai pegar esse campo eletromagnético e converter aquilo em corrente elétrica. E aí essa corrente elétrica vai ser transmitida para sua bateria. Então, se você tem um fluxo, se isso acontece de uma maneira muito devagar, ou seja, se o fluxo não é muito intenso, provavelmente você não vai ter um prejuízo para a vida útil da bateria. Porém, a gente entra naquele dilema que a gente discutiu no episódio, né? Que é o seguinte, beleza, eu vou usar então uma recarga por indução, né? Uma recarga sem fio, só que é tão lento que eu vou ter que pensar duas vezes se eu adoto essa ideia ou não, porque de um lado você tem a praticidade, do outro tem a lentidão. Aí se você coloca num carregamento com fio, você tem o benefício de fazer uma recarga mais rápida, porém você tem que ter o cabo ali, você tem que ter o carregador ali junto com você. Então você vai ter que pesar os prós e contras. Se a gente chegar num ponto em que essa recarga sem fio é bem rápida, tão rápida quanto a recarga com fio, aí provavelmente o fluxo de energia que é mandado para a bateria vai causar um estresse nesse componente. Porém, por enquanto, os fabricantes estão mais preocupados em tornar essa tecnologia eficiente, e isso ela não é. Mas acho que já é o que acontece mais ou menos com o carregamento por indução e carregamento com fio hoje em dia. Pelo menos nos dispositivos da Apple, a bateria dificilmente eles colocam em 100%. O MacBook que eu uso o dia inteiro plugado, toda hora que eu olho tá lá em 80%, pausado, né? O iPhone também tem às vezes essa proteção. Eu percebo que ficou um tempão carregando e não subiu, parou numa certa parte ali, né? Então acho que os sistemas já estão implementados com essas proteções, não mudaria muita coisa, saca? Essa coisa de ter o carregamento constante. Se você pensar também, se você tá na mesa trabalhando, o seu notebook geralmente está na tomada. O seu celular, muito provavelmente, está em algum carregamento por indução ou plugado no USB, né? A maioria deixa o celular plugado enquanto está trabalhando. E você vai gastar a bateria quando você sai. Tipo, quero trabalhar num café, ou você vai para os seus compromissos e leva o celular, né? E aí é o momento que a bateria costuma descarregar. Então, acho que entendo a preocupação, mas acho que no fim das práticas, os sistemas já estão preparados para isso hoje, antes de existir essa modalidade de carregamento sem fio de verdade. O interessante é que não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de pergunta nas minhas redes e tal, das pessoas querendo otimizar ao máximo a bateria como se a gente tivesse, sei lá, em 2005 ainda, ano 2000, efeito memória, as baterias muito antigas. E o que eu adotei pra minha vida é, quando eu preciso, eu recarrego. Quando tem uma tomada disponível, eu ponho pra carregar também. E é isso, eu não fico mexendo muito. Sei lá, o Galaxy S23 Ultra, que é um aparelho que eu tenho aqui. Eu configurei pra ele travar em 85%.
que é mais ou menos o que a Apple faz também, com o caso do iPhone, né, em inteligência artificial. E, assim, eu nem sinto falta, sendo bem sincero. Na maior parte do tempo eu fico em 85% sempre. Ele nem vai pra 100%. Só se tiver, sei lá, um festival, um The Town, alguma coisa assim, aí eu configuro pra pegar 100% da bateria. E quando as pessoas ficam calculando isso de, recarrego mais uns pontos percentuais pra cima, pra baixo, é tanta preocupação que no fim, cara, são 500 ciclos de uso, depois disso começa a degradar e o preço pra trocar bateria não é barato, mas é acessível. Então, assim, já meio que considera que faz parte do jogo. Hoje em dia eu tento não me preocupar com isso. Exato, porque, olha, mesmo que você mantenha sempre a recarga até 80%, que você não fique recarregando toda hora, a bateria uma hora ou outra vai degradar. Não tem jeito. É da natureza da bateria acontecer isso. Então, eu acho que a melhor, independentemente de você estar usando uma recarga com fio, sem fio, por indução, etc., a melhor coisa que você pode fazer, se existe essa preocupação latente com bateria, é acompanhar a saúde dela, né? Tanto o iPhone tem lá uma área ali que você consegue verificar a saúde, né, o status da bateria. O Android também tem essas ferramentas. E aí, se você percebe que você está tendo uma descarga muito rápida, você está usando, por exemplo, em 2-3 horas já drenou a bateria, ou então, de repente, você começa a observar ali, acompanhando a saúde, na área de saúde da bateria, que ela está, vamos supor, com 80%, 75%, já indicando ali que pode ser necessário trocar, você parte para troca. Ou então, faz como a maioria das pessoas, né? Em vez de trocar a bateria em si, prefere trocar o aparelho todo, né? Ou arruma um power bank. É isso, comentários lidos, bora pra pauta? Bora lá. O projeto de criptomoeda vem chamando bastante atenção, gerando muitas polêmicas aí nos últimos meses. É o WorldCoin. Para quem nunca ouviu falar, o WorldCoin é uma iniciativa do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, aquela empresa que faz o ChatGPT. E o objetivo dessa criptomoeda é ser uma rede financeira, mas também uma rede de identidade, para você se cadastrar lá e ter uma identidade digital. Seria uma identidade, então, globalmente inclusiva, né? E por ser feito em cripto, por ser feito na blockchain, eles falam que seria uma de propriedade da maioria da humanidade, né? Então, um projeto de gerar uma identidade digital, também com características de financeira, de transação, e tudo isso em blockchain, ou seja, entre aspas, de propriedade da humanidade. A parte curiosa é que para você entrar no aplicativo, na rede, você tem que fazer um cadastro, né? Só que a identificação é feita escaneando a sua íris. Isso já vem acontecendo há algum tempo, a empresa diz que já tem quase 2 milhões ali de pessoas escaneadas e cada participante, quando faz o escaneamento, recebe uma compensação em dinheiro. São 25 unidades do WorldCoin Token, ou WLD, como é conhecido, que é a criptomoeda ali ligada ao projeto. Então se você quiser, né, se cadastrar, você baixa o aplicativo, se chama World App, você marca uma hora lá e vai até o local indicado. E lá tem essa orbe, que é uma esfera prateada do tamanho de uma bola de boliche, que, enfim, você senta, coloca ali seus olhos e ela faz o escaneamento da sua íris. Inclusive, já tem no Brasil, em São Paulo, tem 3 localidades, acabamos de checar aqui no site oficial deles, então brasileiros também conseguem se cadastrar e fazer parte disso, né, Josué? Pois é, e esses 25 WLD, nesse momento o WLD tá em queda, né? Tá valendo $1,16, já valeu $2,42 no mês passado, então tem uma tendência de queda aí, o que não é muito legal para pessoas que, né, receberam a compensação, receberam esse pagamento, mas enfim, né, são as coisas de criptoeconomia, essas oscilações estão sempre acontecendo. No momento você recebe uma pizza, então, quem sabe amanhã pode não pagar nenhuma garrafa de cerveja. Precisamente. Então, é por sua conta e risco. É a sua íris no fim das contas. Mas essa coisa do escaneamento da íris realmente chama atenção e tem vários governos, né, de vários países do mundo olhando com certo cuidado para isso, né? No Quênia foi um pouco mais sério porque a WorldCoin
Foundation foi proibida de operar no país. Enfim, tem essa questão do armazenamento, a segurança ali, né, dos dados armazenados, dos dados coletados, e também eles tinham uma certa insegurança a respeito dessa criptomoeda oferecida. Já a França, a Alemanha e o Reino Unido, eles estão avaliando se o projeto viola alguma lei de privacidade do país, enfim. E no Brasil, como o Mobilon falou, tá rolando. Muita gente ficou um pouco ali preocupada por causa da LGPD, que vai ter diversas regras ali colocadas sobre como os dados devem ser tratados, como eles devem ser armazenados. Pela LGPD também, o usuário pode pedir a deleção desses dados, então havia aí uma certa dúvida sobre, ok, a WorldCoin está seguindo essa legislação local ou alguma coisa ali é questionável. Então, muita gente ficou em cima disso, um pouco preocupada para ver se tinha alguma coisa não muito correta acontecendo, né? E parece sim que a gente tá ouvindo falar de mais uma inutilidade do mundo cripto, né? Mas pra gente ser justo e explicar ali a intenção por trás de tudo, né? Primeiro, uma identidade digital. Então, seria como você usar aquilo para absolutamente tudo que você faz. Tanto logar no seu Gmail, no Discord, tem até na apresentação deles, tem um vídeo logando no Discord com o WorldCoin, né? Quanto para fazer transações online, já estaria tudo associado a você, né? Enfim, teria toda essa questão aí. E o Sam Altman, que é esse cara muito ligado à inteligência artificial, essas tecnologias mais futuristas, até um pouco distópicas, né? Ele acredita que em pouco tempo, ou em médio prazo, a inteligência artificial vai de fato começar a tomar os empregos das pessoas e dessa forma vai ficar cada vez mais difícil para as pessoas conseguirem ter um trabalho e receber ali seus salários, né, todos os meses. Ele diz também que isso é uma forma de você já garantir uma rede descentralizada para implementar a renda básica universal, que é um auxílio do governo, né? Hoje em dia a gente tem o Bolsa Família, que ela não é universal, mas é uma renda básica paga para pessoas pobres, por exemplo, para pessoas que estão mais necessitadas. A universal seria de fato um pagamento para todos em um mundo onde os seres humanos não têm mais trabalho e não têm como trabalhar porque a inteligência artificial e os robôs já fazem, né, tudo por nós, já cuidam de toda a cadeia produtiva. Enfim, mas para a gente começar essa conversa meio louca aqui, queria perguntar aí para todo mundo se vocês são adeptos do mundo cripto. Talvez eu já saiba essa resposta, né? Ou se vocês topariam ir lá e escanear a íris de vocês para ter uma conta na WorldCoin. Paga quanto para escanear? 25 WLD. 25? Não, tô... Uma pizza. Deixa quieto por enquanto. Não, tem que, no mínimo, melhorar essa recompensa. A partir de quanto a sua íris está à venda, Taj? Não, ó, sinceramente, quando a gente entra nesse assunto de biometria, eu não faço nada, exceto se for muito necessário, obrigatório, mas sei lá, embarque no avião com biometria, não faço. Negócio de banco, quando tem a opção de fazer a compra sem biometria, prefiro sem biometria. Eu sou muito cauteloso em relação a isso, é até chato. Então, só de pensar na hipótese, eu já fico arrepiado. Então, não contem comigo pra essa, mas podemos conversar. Mas agora eu quero entender, por quê? Você não usa biometria para logar no aplicativo do banco? Eu uso quando é obrigatório. Tipo, precisa autenticar num aplicativo e eles só usam biometria e é um aplicativo muito importante pra mim. Aí eu vou lá e faço. Mas estão oferecendo a biometria de maneira indiscriminada. Aí tem várias coisas que eu não topo fazer. Por uma questão de privacidade. Eu acho que depois que aquela empresa / organização coleta os seus dados biométricos, qual a garantia que você tem de que vão apagar quando você solicitar? E é uma identificação sua praticamente imutável. Então em tudo que eu posso, eu fujo de biometria. Ah, entendi. Eu achei que você tava falando, tipo, logar no Nubank usando o Face ID do iPhone, né? Não, porque aí é processado local, né? O problema pra mim é quando vai pra algum canto, que parece ser o caso da WorldCoin. Uhum. E você, Alecrim? Olha, eu também sou bem desconfiado com relação a isso, viu? Porque é a mesma preocupação do Taz, né? De você ter os seus dados biométricos coletados, mas não saber o tratamento que isso vai ter no decorrer do tempo. É óbvio que você sabe o que vai ser feito de imediato, né? No caso de uma operação bancária, por exemplo, em que você vai lá no caixa eletrônico e faz a leitura da sua impressão digital para conseguir sacar o dinheiro, beleza, você sabe que aquilo ali tem um propósito, mas há situações em que você não vai enxergar isso com muita clareza. Um exemplo que eu acho que é comum, principalmente quem mora em cidades grandes, é quando você vai, por exemplo, no médico ou, sei lá, num advogado, e ele tá num escritório que é todo modernoso, e que é um prédio geralmente, e aí você tem que
lá na portaria fazer uma identificação biométrica do seu rosto, né? Então você tem que tirar uma foto ali e depois vai liberar sua entrada lá pela catraca e assim por diante. E geralmente você tem que fazer isso para cada prédio que você acessa, né? Então você não tem noção de quanto tempo aquele prédio vai ficar com aquela sua imagem, né? Ou se esse sistema é compartilhado com outros prédios ou com outras empresas, enfim. Então gera uma desconfiança, sim. Mas tem um porém, né? Tem aquela questão de que todo mundo diz, né? Acreditado que diz que todo mundo tem o seu preço, né? Então, se a gente olhar para a questão das farmácias, cara, você vai numa farmácia ali para comprar uma dipirona, o cara já vai pedir o seu CPF, né? E muitas vezes, e eu me incluo nisso, você dá o seu CPF porque o desconto é muito bom. Dependendo do remédio que você vai pegar lá, ou às vezes não é nem um remédio, sei lá, um cosmético, um hidratante lá que custa R$100 e se você entregar lá o seu CPF, você paga R$70, R$60. Quando você vai ver, o desconto geral é muito alto, então você vai lá e faz o cadastro. Geralmente isso serve para fidelizar o cliente, né? Para que você sempre vá na mesma rede de farmácia, aí você informa seu CPF, então você ganha desconto porque você está frequentando aquele estabelecimento com regularidade. Mas tem situações, por exemplo, em que os seus dados, eles são compartilhados com o laboratório daquele remédio que você comprou, porque muitas vezes o desconto não é oferecido necessariamente pela farmácia, é pelo laboratório também. Aí você não sabe o que vai acontecer com aqueles seus dados. E aqui a gente entra na mesma situação. Tá, beleza, você pode usar lá a sua identificação global para entrar com mais facilidade em um país, por exemplo. Você vai conseguir, de repente, comprar um lanche, um almoço, uma refeição em um lugar que você não é nativo e você consegue pagar entregando a sua identificação e não precisa informar o seu cartão de crédito. Então diminui o risco de fraude. Mas será que, de repente, isso não vai ser usado para monitorar os seus passos naquela cidade, naquele lugar que você está frequentando? Então, à medida que você vai procurando ali as lacunas, a coisa começa a ficar mais perigosa, né? Então, eu adotaria também uma postura bem de precaução, sabe? Por curiosidade tecnológica, eu ficaria satisfeito em ver esse dispositivo, né? A Orb funcionando. Mas aí testar na prática ali, né? Fazer um review... Se cadastra lá, cara. Tá rolando em São Paulo, cara. Escuros. Fica longe. Eu posso, de repente, fazer uma harmonização facial, aí depois eu faço pra tentar enganar o negócio lá, né? A harmonização ocular. No caso seria ocular, né? Mas aí que tá um ponto interessante. Por que eles usam íris, né? Porque a íris assim, ela é como se fosse um músculo no olho, né? E ela tem uma estrutura que é única em cada pessoa. Então, eles dizem que a chance de duas pessoas com o mesmo padrão de íris é praticamente nula, porque acho que é uma em alguns bilhões de chances. Então, assim, até com relação a pessoas que já morreram, é praticamente nula a chance de você encontrar alguém com o mesmo padrão de íris. Então, você tem um dado biométrico que é mais confiável. Só que, no caso da WorldCoin, é bom ressaltar que é assim, pelo menos o que a empresa diz, né, que a organização diz. Eles vão lá, a Orb faz a captura ali da sua íris, em alta resolução, aí ela vai executar um algoritmo lá todo avançado, que envolve, inclusive, inteligência artificial, para gerar um hash, né, um código que é único. E depois que esse procedimento é realizado, e o seu código, que é a sua identificação, né, a World ID, a sua identificação global, ela é gerada, aí depois esses dados de imagem podem ser descartados e também, durante esse procedimento, nenhum dado pessoal é vinculado a essa identificação, ou seja, você não precisa informar nome, não precisa informar e-mail. Eu acho que pode ser necessário informar o número de celular para entrar em contato com você, mas pelo menos teoricamente tem princípios de privacidade, né? Mas é aquilo que eu falei agora há pouco, você começa a cavar e já começa a achar algumas coisas que não são muito consistentes, né? Mas ela vai trazer, já começa com o mesmo problema, né? Que beleza, vamos dizer que é uma tecnologia bacana, ela funciona bem, ela entrega o que ela promete, é descentralizado, então vamos supor pela teoria que é seguro porque não está nas mãos de... meio que tá, né? Mas tem uma corporação que controla ali, né, o código, mas ok, não tá num servidor específico, tá na blockchain, então é mais seguro do que seria a biometria no banco,
por exemplo. Tá, já é mais seguro porque não tá lá diretamente no servidor no banco, que, enfim, aí tem questões de segurança que são meio complexas. Mas ok, para funcionar, tem que ser aceito nos lugares. É como se fosse uma moeda. Você não pode... Bitcoin. Beleza, é aceito na farmácia o Bitcoin? Hoje sabemos... Na de El Salvador é. Enfim, hoje sabemos que o Bitcoin, o propósito dele não é esse. Ele é mais para reserva de valor do que para transações. Ele é muito lento, enfim, tem todas as questões que a gente já discutiu aqui. Mas a WorldCoin precisaria ser implementada nos aplicativos, nos sistemas, nas redes sociais, no seu Mac, no seu Android, no seu Windows, no seu banco, por exemplo. E é um projeto tão ambicioso que ele quer ser aceito também pelos governos, para você usar, para fazer votação, por exemplo. Então, que governo que vai topar falar assim, não, peraí, abro mão da nossa forma de identificação aqui, o nosso CNH, RG, urna eletrônica, digital, e vamos utilizar essa empresa aqui, desse cara doidão que faz IA. Então, quem que vai adotar isso, saca? Então, tem um caminho meio longo, distante da realidade, até que, de fato, tenha alguma utilidade, além de você ir lá e dar a sua íris para a empresa e receber uma pizza por isso, né? Eu acho que é por isso que eles começaram a fazer esses procedimentos de escaneamento em países, por exemplo, da região da África. Ou então na Argentina, que tem ganhado muita força. Por quê? Quando você pensa num país pobre, é mais fácil convencer as pessoas a tentar se engajar em uma oportunidade financeira. Então, a gente está falando aqui que essas 25 unidades do WorldCoin que são entregues quando você faz ali seu cadastro, escaneia sua íris, convertendo, se a gente colocar ali o Josué falou que agora há pouco estava 1,16, né, em dólar, a cotação. Na Argentina você compra um iate, basicamente. Vamos supor aí que feche o dia em $1,20. Então você vai ter no final do dia aí o equivalente a $30. $30 vai dar ali cerca de R$150 na conversão direta. É um valor extremamente baixo e você vai falar, olha, não vai valer a pena para mim porque eu não vou me arriscar minhas informações pessoais por um valor tão baixo. Mas aí você vai para a África, onde tem várias populações muito pobres, esse dinheiro a mais pode fazer diferença para eles. Principalmente porque você vai ganhando tokens adicionais com o passar do tempo. Se eu não me engano, numa frequência de a cada semana você ganha mais um token, né? Mais um WorldCoin. Então você consegue ter também um acúmulo, né? Você vai acumulando, sei lá, se você pensa em um por semana, dá 4 WorldCoins a mais no mês. Então a adesão lá foi tão grande que a gente teve essa situação aí que foi noticiado no mundo todo de que no Quênia o governo foi lá e simplesmente falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Mas teve situações em outros países também da África, em outras regiões da África. Em Uganda, teve um cara, eu vi uma reportagem na CNBC de um cara que especializado em criptomoedas, ele dizendo o seguinte, olha, eles vieram aqui porque quando você tem uma população com extrema vulnerabilidade financeira, é muito fácil convencer eles a entrar num negócio sem saber exatamente do que aquilo se trata. Então, muita gente ali, até por ter um baixo nível de educação, de instrução, não entende nem direito como funciona um celular e entrava nessa só pela expectativa de dinheiro. E aí você tem a oportunidade de ter uma finança ligada a um cenário global. Ou seja, se é ligado a um cenário global, a chance de desvalorização é muito menor. Aí você pensa, putz, então eu acho que eu vou entrar nessa. A situação é essa. Agora a Argentina já tá ali, muita gente correndo atrás desse projeto na expectativa de ter algum rendimento. Não chega a ser tão menor, né, por ser a nível global. A gente pode ver, por exemplo, o caso do Bitcoin, extremamente volátil. Exato. Então, às vezes tem essa... É que eu entendi o que você quis dizer, né? Não tá ligado às presepadas que o governo local tá fazendo, que é o caso da Argentina, por exemplo. Mas, de fato, isso é uma proteção de alguma forma, mas a nível global, o Bitcoin também é extremamente volátil. Exato. Mas aí, você tem esse contexto, né? Tem esse padrão. Eles começaram justamente em países que estão mais fracos economicamente, porque ali é mais... você consegue ter uma penetração maior da ideia, então você consegue ter... Primeiro que você pode até usar isso como uma
forma de laboratório, né? Você começa a testar a tecnologia, como é que funciona o escaneamento e tal, os processos. Você começa a testar nesses lugares. E como a adesão é muito alta, começa a chamar atenção. Então, de repente, o pessoal ali na Uganda começa a escanear, aí a ideia começa a ir para os países vizinhos, aí começa a escalar, né? Então, essa coisa de explorar mercados que são mais vulneráveis, começar por esses mercados, já é algo que cria uma desconfiança, porque parece ser um mecanismo de chamar atenção que entra nisso que o Mobilon falou agora há pouco, né? Como é que você vai convencer empresas e organizações governamentais a entrar nessa ideia, a aderir a esse sistema? Então eles começam ali por algo que parece inofensivo, mas que vai ganhando escala, né? Se você tem 2 milhões, cara, 2 milhões já é uma base importante de pessoas, ainda que sejam de países com um nível de economia muito fraco, né? O que eu acho curioso desse projeto piloto em países da África é que, se você para pra pensar, eles são sistemas de identificação. Só que eles estão dando um incentivo financeiro para a pessoa participar. Então, a pessoa entrou lá, fez o cadastro dela, teve a íris coletada. Depois, essas pessoas, elas vão voltar e vão continuar utilizando esse sistema, essa tecnologia? Porque a minha impressão é de que elas não vão ter estímulo, depois de receberem o valor, para continuarem nisso. Ainda mais se for considerar a infraestrutura desses locais, que não vai ter lá posição para fazer o pagamento com a identificação. Tipo assim, abriu para registro, coletou um monte de íris, essas pessoas não voltaram nunca mais. E aí eu fico pensando, do ponto de vista do negócio, o que adianta, sabe? De que forma eles vão fazer com que esses consumidores continuem dentro da plataforma? Então, para mim, não fez muito sentido. O velho dilema do marketplace, né? Você tem que juntar vendedores para conseguir compradores, mas tem que juntar compradores para conseguir vendedores. E a WorldCoin é meio que isso. Você precisa de lugares aceitando para as pessoas engajarem e ir lá e se cadastrar, mas você precisa de cadastrados para fazer pressão para que os lugares aceitem esse meio de verificação, né? Por que todo lugar, todo site, inclusive o Tecnoblog, tem botão de login com Gmail, Facebook. Porque é isso, tem tanta gente que usa que tem um benefício pro Tecnoblog de aceitar esse login, porque eu sei que tem chances de eu conseguir mais usuários mais fácil. A pessoa, quando vê a tela ali, o pop-up, em vez de ela digitar um e-mail, uma senha, que site é esse, Tecnoblog? Vou confiar nisso aqui, né? Já clica logo no Facebook e no Gmail, ela não precisa criar uma conta do zero, é mais prático e mais seguro para ela, né? Então, o WorldCoin, ele quer ser isso, mas um nível um pouco mais tecnológico, né? Ele estando na blockchain, que daí você consegue ter essa coisa descentralizada, mais segura, etc. Vale dizer, no entanto, que ainda não está tão descentralizado assim. Eles próprios sinalizam isso na documentação que está no site, em posts de blog, falando que vai descentralizar mais ao longo do tempo. Inclusive, isso gerou algumas críticas até do Jack Dorsey, que é um dos fundadores do Twitter. E, assim, o Jack Dorsey é muito, mas muito entusiasta de Bitcoin, de criptoeconomia. A bio do Twitter dele é literalmente, assim, logo no começo, Bitcoin and chill, tá? Essa é a bio dele. Então, ele realmente... ele tá realmente inserido nesse universo. E ele fez alguns tweets na época dizendo assim, sobre a WorldCoin, né? Em nenhum momento uma corporação ou Estado deve ter acesso, né? Ou ser dona de qualquer parte do sistema financeiro global. Então, ele que é um cara super ali da descentralização, da criptoeconomia, não gostou muito da ideia. Então, eu acho que essa coisa da descentralização da WorldCoin precisa ser comprovada ainda como que eles vão fazer isso. E, de modo geral, eu acho que, como o Bulon falou no começo, acho que é o principal ponto para mim, assim, quando eles listam lá no white paper do projeto os possíveis usos, né, de uma ferramenta de identificação global como a WorldCoin, eles dão várias aplicações que ainda me parecem distantes mesmo do mundo real. A coisa da renda básica universal, talvez é um conceito um pouco mais acessível, né? Muita gente concorda que precisa de algo como uma renda básica universal, embora não necessariamente haja uma concordância de como fazer isso. Mas beleza, a gente entende os motivos pelos quais isso é necessário e, no fim das contas, isso vai redundar em dinheiro para as pessoas. Ok, é fácil de entender. Mas a maioria dos usos que eles sugerem estão muito ligados ali a esse universo de criptomoedas, de Web3, que é essa suposta nova fase da web, que vai ser descentralizado e vai ter um monte de token. Por isso que você se interessou pelo tema, né, Josué? Para trazer aqui a pauta. Pois é. Como todos sabem, eu sou um grande entusiasta. Entendi. Isso. Acho que
mas eles falam, por exemplo, de uma identificação global vai permitir airdrops mais justos. Airdrop, basicamente, quando um novo token aparece e eles fazem, como uma ação de marketing, enviar pequenas quantias desse token para carteiras, né? Então, se você tiver uma forma de identificação, você vai conseguir garantir que só pessoas reais, humanos de verdade, uma pessoa específica recebeu aquela quantia em dinheiro e não várias carteiras diferentes de uma mesma pessoa, por exemplo. Você vai poder impedir o que eles chamam de ataques Síbio, que são ataques em que uma mesma pessoa cria vários bots, várias contas para desestabilizar ali uma determinada instituição que se organize digitalmente, enfim, através da internet. Essa coisa da votação, como o Bilon falou também, eles falam de facilitar a votação quadrática, que é uma forma de votação ali onde você vota a partir do quanto você concorda com uma certa política, com uma certa ideia, ao invés de apenas um voto inteiro dado para uma certa coisa. Então, assim, tudo isso, muito bonitinho, muito legal, mas a aplicação disso na vida prática das pessoas parece muito distante, está muito ligado ainda a essas ideias de como um futuro pode ser se essa coisa da descentralização, das blockchains, da criptoeconomia vingarem de fato. Então, para mim, é isso que pega um pouco, sabe? A renda básica eu consigo entender, consigo entender a lógica de você usar cripto para isso. Não sei se é a melhor forma, mas consigo entender. Todas essas outras me parecem ainda muito distantes e muito, difícil visualizar um mundo onde essas coisas façam parte da vida das pessoas, né? E no caso da renda básica universal, eu tava até dando uma lida sobre o assunto, e assim, eles dizem que o WorldCoin pode ser usado para isso, como ferramenta de identificação, quem sabe até como sistema de pagamento, que são duas coisas que andam em paralelo, mas eles não dizem como, né? Eles só falam, a tecnologia permite. Se for parar pra pensar, é mais ou menos o que o Sam Altman costuma fazer nas iniciativas dele, que nem inteligência artificial, precisa de regulação. O quê? Não sei, mas jogou pra galera. E aí, no caso da renda básica universal, jogou pra galera também. Na minha visão, como um mecanismo de marketing pra tentar atrair interesse de governo. Mas nem isso tá dando certo, né? Tanto que tá com vários problemas surgindo por aí. Tanto que existe uma teoria que você encontra no Reddit e em redes sociais, de modo geral. Confiável, portanto. Se tá no Reddit, a gente já sabe que tem racionalidade envolvida. De que todos esses atributos, né, essas possíveis vantagens do WorldCoin, que seria a identificação global e esse sistema de renda básica universal, seriam apenas mecanismos para valorizar a criptomoeda a ponto dela, de repente, conseguir alcançar um valor tão alto quanto o Bitcoin. Tanto é que tem gente que está fazendo cadastros nessa plataforma, fazendo escaneamento de íris, com senso de oportunidade, ou seja, na expectativa de realmente receber aqueles tokens, acumular eles, né, porque tem essa coisa que nem eu falei, de você receber um token periodicamente e, eventualmente, algo que hoje vale $1,16, daqui a, 2, 3 anos, está valendo $20 mil, né? Entrar na gangorra do Bitcoin, né? E aí, para você fazer isso, você tem que chamar atenção, você tem que tratar aquilo como algo palpável que cria realmente esse senso de oportunidade, né? Quando eu digo senso de oportunidade, é no sentido de que você pode ter uma vantagem real sobre aquilo. Então, só que aí a gente começa a fazer as perguntas, né? Começa a cavar em torno do problema e vai percebendo as dificuldades. Que nem agora ficou claro com essa questão da renda básica universal. Se a gente está falando de uma renda básica universal, pressupõe-se que vai ser uma renda distribuída de maneira periódica, talvez semanal, quinzenal, mensal, enfim. Esses valores precisam vir de algum lugar. Ele precisa ter um valor mínimo ali, mas como você vai definir esse valor? Como você vai definir quais serão os critérios para quem vai receber esses valores? Eu acho que a WorldCoin realmente não está preocupada com isso. É meio que assim, eles estão estabelecendo nós podemos ser um protocolo. A plataforma. Exatamente. Quer fazer renda básica universal? Um país? Nós podemos ser a plataforma. Então, de onde o dinheiro vem, qual vai ser a origem, aí realmente não é o assunto da WorldCoin. Eles só sinalizam que há esse problema e que eles podem ser uma potencial solução. Eles querem ser a solução para cadastro. E, ao mesmo tempo que eles estão sendo a solução de cadastro, de identidade, eles também oferecem, e por ser uma cripto, né? Também oferecem a parte da carteira digital. É isso. E aí, você usa isso como você quiser. Agora, o que me chama a atenção nessa história toda de renda básica universal, vindo de uma iniciativa do Sam Altman, de qualquer pessoa privada, né? De fazer um sistema de cadastro universal, global, por que a gente precisaria de um sistema global de
de cadastro para renda universal, saca? Se é uma coisa de necessidades específicas de territórios específicos, países específicos. Tem alguns Porque países... é universal. É só um termo, É do né? universo, Ah, entendi. Pronto, resolveu o próximo tópico. Ok, acabou, é isso. Não, porque, beleza, tem países que já adotaram sistemas assim, já desadotaram também porque deu errado, já fizeram testes, né? E eles têm os seus cadastros, têm os seus sistemas próprios. No Brasil, para fazer Bolsa Família, o governo tem o cadastro único. É uma base de dados onde você faz a gestão de quais são as famílias que de fato precisam do auxílio. Isso é bem complexo, né? Porque, óbvio que se você tá falando, vou dar dinheiro para quem precisa, muita gente vai falar assim, eu preciso. E não à toa que todo ano sai uma lista de gente que foi expulsa do Bolsa Família porque era fraude. E assim, é na casa dos bilhões de reais desperdiçados todo ano de auxílio com famílias que estão fora do corte lá de auxílio, né? Enfim, sem contar a galera, político, empresário também, que já entrou e já foi noticiado amplamente pela mídia aí, que estava recebendo não sei quantos auxílio do governo, Bolsa Família incluso, como se precisasse. Mas enfim, mas aí tem esse cadastro único, que é onde as pessoas colocam seus dados e o governo gasta uma grana altíssima para fazer o gerenciamento dessa burocracia, que é validar as informações, se as pessoas existem, se elas são seres humanos reais, ou se você cadastrou ali seu cachorro com nome de gente, né? Se você de fato não recebe nenhuma outra renda, você não tá tentando acumular uma renda extra ali, na verdade você é um profissional autônomo, por exemplo. Enfim, isso é bastante custoso pro governo, né? A renda universal, a renda básica universal, ela resolve, entre aspas, esse problema a partir do momento que não precisa mais de comprovação, porque todo mundo tem direito a pelo menos um pagamento, certo? Mensalmente. E aí o único problema seria a identidade ser falsa, você cadastrar o seu cachorro e receber 2 pagamentos como se fosse 2 pessoas de fato. Ou você burlar o sistema para fazer ele te pagar 2 vezes, 2, 3 vezes no mesmo mês. Sem necessariamente mexer na identificação, mas no pagamento. Só que aí entra o blockchain, né? Então aí eu já não sei tecnicamente se isso seria possível em uma rede com blockchain, né? Mas você ter mais pessoas e ter pessoas que são falsas ali, cadastradas, isso é possível. E aí é por isso que ela faz esse método de ter uma orb que você vai lá e coloca o seu olho e faz esse cadastro meio burocrático. Fiquei pensando, cara, os celulares têm câmeras, tem o Face ID com diversos sensores. Por que eu tenho que ir lá e botar o olho num negócio pra ler minha íris, né? Parece tão arcaico hoje em dia. E de fato é por isso. Eu posso... É muito mais difícil eu burlar se eu estiver indo lá, de fato. Ó, aqui sou eu, tá vendo? Sou essa pessoa aqui, me registre, né? Então, eles estão dessa forma se propondo a ser uma plataforma que cuida dessa burocracia, e aí essa burocracia teria um padrão de qualidade que é verificável e todo mundo não precisa mais se preocupar com isso. Qualquer empresa, qualquer governo que queira fazer alguma coisa pode, então vamos direto para a WorldCoin. Eu só não consegui entender por que a nível global. Será que ele pensa que no futuro, com o avanço das IAs dominando ali toda a força de trabalho, a configuração global muda? Fica diferente do que está hoje? Divisão territorial, sei lá, e vira uma coisa mais unificada por ser tudo com IA? O princípio básico da WorldCoin, quando você faz o escaneamento de íris, que nem eu expliquei no começo do episódio, é você ter um código único, né? Então, qual que é a lógica aqui? Se você comparar, por exemplo, com aquele sistema Optic ID da Apple, né, que é o sistema de biometria da íris que você vai encontrar no Vision Pro, o que ele faz? Ele vai ali escanear, ele vai fazer uma imagem da íris e sempre que for necessário te identificar, ele vai comparar aquela imagem, né? Ele vai tirar uma nova foto e comparar com a imagem que ele já tinha ali armazenado. Então, ele vai fazer uma comparação. O WorldCoin, ele já tem a proposta de ter um código que vai ser comparado com outros usuários. Ou seja, é um código que eles chamam de 1 para N, né? Para que você possa ser um indivíduo único nesse sistema, então o seu código tem que ser comparável com todos os outros, os milhões ou bilhões, se chegar um momento em que toda a humanidade vai ser cadastrada nesse negócio, e aí então você vai ter um código que vai ser comparável com todos os outros. Então, por isso que eles batem nessa tecla do universal, né? Porque esse código ele tem que ser válido para toda a humanidade. Ele não é regional, não é só algo que vai ser só válido para o Brasil, ou só válido para os Estados Unidos, ou só válido para a Europa, por exemplo. Mas aí entra naquela questão que também fica martelando na cabeça, que é a seguinte, tá, beleza, então eles vão entregar uma solução que
que vai valer para todo o mundo, talvez os países usando mais, outros menos, mas que vai ser algo de efetivamente global, mas aí você vai ter um domínio assustador de dados de identificação das pessoas. E isso é perigoso, porque, vamos supor que eu vou fazer uma transação com a WorldCoin, com a minha conta, né, a minha World ID. Eu vou chegar, por exemplo, no Starbucks da vida e quero pagar com minha World ID. Beleza, então vai ter lá um QR Code, mais ou menos que nem a gente tem no Pix, e eu vou lá, escaneio esse QR Code e aí eu comprovo no meu celular que eu sou eu por causa da minha World ID. Beleza. Agora, percebe que essa minha informação, ela tá armazenada no meu celular, ou então em outro dispositivo que eu tiver. Quando eu for na Starbucks, eles não vão fazer um escaneamento da minha íris para comprovar que eu sou eu. Talvez um sistema ou outro faça esse escaneamento, mas se a gente pensar em escala comercial, isso não vai acontecer, porque ficaria até inviável, né? Para você fazer uma comparação de imagem com íris, você tem que ter um banco de dados gigantesco, com processamento de imagem que é muito avançado, isso custa muito dinheiro para fazer. E aí, no caso da WorldCoin, eles falam que esses dados de imagem são excluídos após o escaneamento. Então, depois, o que sobra é só o seu código. E aí eu pergunto, o que acontece, então, se pegar o seu código? É similar ao que é feito com a Apple, né? O Face ID e depois com o pagamento por aproximação, que ela de novo vai ler seu Face ID. Exato. Ela faz identificação local, ela é um ID que ela gerou ali, só que ela diz que esse ID tá armazenado local, né? E aí faz o pagamento por aproximação ali. E aí tem essa questão, né, deles quererem que seja um sistema de 1 para N, ou seja, de um indivíduo vai comparar a sua identificação com todos os outros em nível global. E também tem a questão da moeda, porque para essa moeda efetivamente ter um valor a ponto de ser considerado, por exemplo, um ativo financeiro, daqueles que, para você negociar, como se fosse uma ação, né, que nem o pessoal faz hoje com Bitcoin e outras criptomoedas, ela precisa ter ali um atrativo, ou seja, ela precisa se valorizar. E você vai conseguir essa valorização se o negócio tiver uma escala global, né? Então, se for algo localizado, a chance é bem menor, né? Por isso que o pessoal tá falando que, assim, essa coisa do World ID, né, de usar esse sistema como identidade única, é uma maneira de tentar escalar o valor da criptomoeda, a carteira também, né, que você vai junto, né? Que a ideia é que você use isso. Se você tem uma moeda que vai funcionar no mundo todo, a chance de se valorizar é muito maior, né? Muito grande. Embora também possa desvalorizar, né? É o que a gente vê na gangorra aí do Bitcoin, né? A hora tá valendo muito, depois baixa e depois sobe. É o que a gente vê na gangorra do próprio WLD, né? Tipo, ele caiu já 50% do mês passado pra cá. Das soluções de renda básica universal, as que envolvem cripto me parecem mais delicadas justamente por causa disso. Tem muitos fatores envolvidos na valorização e desvalorização de um ativo digital, cara. Então, o Bitcoin é o que a gente conhece mais, é o que deu mais certo, assim, né? Vamos colocar dessa forma. E, cara, vez por outra ele tá valorizando lá em cima, outras horas ele vai lá embaixo. Então, toda cripto vai estar sujeita a essas flutuações que, cara, se você tá pensando numa renda básica que valha para as pessoas de fato usarem, não é muito sensato que seja algo que esteja sujeito a esse tipo de oscilação, né? A questão é que todo ativo vai estar sujeito à variação. A moeda local, ela tá variando o tempo todo. A gente só não sente essa variação porque aqui a gente tá falando a um nível de transação de moeda com moeda. Então, você tá comparando o WLD com o dólar, que seja. A gente não fica o dia inteiro comparando o real com o dólar porque eu tô comprando em real as coisas, né? Mas se eu tivesse o dia inteiro transacionando de real para dólar, eu também estaria preocupado porque tá variando ali a transação do real com o dólar, que lógico não é tão volátil quanto o Bitcoin, né? Mas tem essa característica. Mas, enfim, acho que o meu ponto é essa parte da criptomoeda, a pior parte do projeto, né? Porque você percebe o tempo que a gente tá gastando discutindo a valorização ou desvalorização da moeda. Pois enquanto que, né, a ideia do projeto da criptografia, tarará, se for bem desenvolvido e documentado e tiver muito transparente e se estivesse sendo feito em parceria com os governos, por exemplo, do mundo todo, o máximo de países possível, né? Seria uma coisa que seria mais levada a sério, vamos dizer. Sim. Mas
sendo feita como um projetinho de blockchain, nenhum demérito fala projetinho, né? Mas enfim, não passa muita credibilidade, né? Falou que tem uma moeda dele agora, WLD, a galera já vai focar nisso. Peraí, então eu vou ter que usar WLD? E na prática, pode ser que não. Pode ser que eles falem, não, isso aqui é só a interface de transação. Você pode utilizar a moeda local e a única diferença é que vai embaixo do capô, vai estar acontecendo a transação no WLD, né? É feito automaticamente, você só não vê a conversão ali. Então daria para fazer isso. Você já recebe você pagou com real, você já recebe na conta, o Starbucks, por exemplo, já recebe em real também, e embaixo do capô a transação precisou passar pelo blockchain, portanto, houve uma conversão de real para WLD para real no final das contas, e não teve variação para quem recebeu, porque foi instantâneo, saca? E o dinheiro caiu já em real na conta, então deu na mesma. Mas não dá para entender, né? Não dá para entender se é isso que eles estão pretendendo fazer, ou se realmente vai ser uma carteira de WLD, que aí realmente pouquíssimo interesse da minha parte. Agora, outro ponto que é também muito enfatizado no white paper do WorldCoin, também em várias sessões do site, do projeto, é que assim como a inteligência artificial vai ser a razão pela qual uma renda básica universal vai ser necessária, a evolução das ferramentas de inteligência artificial também vai tornar cada vez mais difícil diferenciar humanos de bots, de agentes de IA. Eu acho que nisso a gente está falando de um alerta um pouco mais pé no chão e um pouco mais fácil de visualizar. Acho que vocês têm acompanhado essa coisa de golpes rolando nos Estados Unidos e outros países também, em que pegam a voz de uma pessoa, conseguem clonar essa voz através de uma ferramenta de IA e utilizam isso para conseguir dinheiro de familiares. Vocês viram essa coisa? Eu vi algo por cima, sim. Eu vi inclusive alguns relatos, acho que foi no Twitter, do pessoal comentando sobre isso. Não, acho que foi no LinkedIn. No LinkedIn geralmente aparecem mais coisas a respeito disso. E eles criando uma situação de alerta, né? Falando, olha, já chegou o ponto porque começou com você fazendo imitações, né? Reproduções falsas de celebridades, pessoas famosas. E agora empresários também, executivos. Isso, exato. E agora tá chegando a pessoas desconhecidas, ou seja, pessoas comuns, né? Nós, assim. Então, é meio que criando um alerta que, olha, isso aqui já tá ao alcance de todo mundo, né? Ou seja, você não precisa ser uma celebridade, uma pessoa famosa, um empresário de grande repercussão no mercado para correr o risco de ter a sua identidade falsificada, né? Seria a evolução do golpe... Do falso zap. Ou o cara que tá no presídio e liga e fala assim, tá com a sua filha, hein? Não fala nada, que senão eu vou matar ela. E a filha fica, não, mãe, por favor. E é pra ficar imitando, né? Só que agora com a voz da sua filha de verdade, né? É meio desesperador, de fato. Se você pensar que a gente já tem acesso a aplicativos de IA, tá na App Store, o Remini, por exemplo, você consegue trocar a cara, fazer esse tipo de coisa. A voz é uma coisa que você já consegue usar mais facilmente para fins obscuros aí, né? Mas se você tivesse a WorldCoin, por exemplo, esse golpe ainda poderia ser aplicado, os ladrões ainda poderiam ligar e fingir que é outra pessoa. A única diferença é que se o ladrão falasse assim, transfere aqui para essa conta, o pai poderia falar assim, não, peraí, eu vou transferir pro seu WorldCoin. E aí vai cair na conta da sua filha de fato e não do ladrão, né? Mas óbvio que tem a engenharia social ainda que o ladrão pode inventar que tem algum problema, transfere pra cá que é melhor, sei lá. Na questão de segurança, né, de prevenção de fraudes e tudo mais, eles promovem o WorldCoin. Primeiro nesse ponto que o Josué tocou, que é sobre você ter uma identidade que vai permitir diferenciar você, uma pessoa real, de algo criado por inteligência artificial, e também tem um efeito meio que preventivo, né? Porque se você tiver que usar só o seu World ID, ou seja, você faz um cadastro só com seu World ID, aí você não informa endereço, não informa nome, CPF nem nada. Então fica mais difícil para você sofrer um ataque se esse banco de dados vazar, né? Porque teoricamente nesse banco de dados só vai ter ali uma informação dizendo, ele não vai ter uma cópia da sua identidade, mas vai ter ali um parâmetro registrando que você é usuário daquela plataforma. E se esses dados caírem em mãos erradas, vai ser mais difícil ser usado porque teoricamente vai estar criptografado
criptografado e, que nem eu falei, não vai ter informações pessoais. O seu endereço, seu RG, seu CPF e tudo mais não vão cair em mãos erradas. Isso é bom por um lado, mas também cria outros problemas, né? Que é o que eu falei agora há pouco. E se de repente a minha identificação cai em mãos erradas? Se de repente alguém, de alguma forma, com alguma engenhosidade, consegue capturar meu World ID e vai lá e cria uma conta no banco e faz um empréstimo. E de repente só vou saber disso muito depois, quando eu sou cobrado. Então, quer dizer, você resolve... É como um cobertor curto, né? Você cobre um lado, mas depois o outro fica descoberto. Então tem várias questões ainda que precisam ser analisadas. Não dá para considerar essa uma solução definitiva, né, para as ciladas que existem na internet. Seria interessante até entender quais são os potenciais concorrentes do WorldCoin, porque aí uma única ferramenta de identificação e pagamento para o planeta inteiro é inconcebível. Imagina, infraestrutura para isso. Tudo bem, tem sistemas mais leves e tal. E nem todo mundo vai topar. Dependendo lá da inclinação do governo dentro do espectro político, pode não querer ter um sistema produzido por essa figura que é o Sam Altman. Podem querer de outra vertente, digamos assim. Então eu fico muito curioso para entender se existem outras empresas correndo atrás de produzir essa solução para um problema que a gente ainda nem entendeu muito bem qual é, quais seriam, e se, sei lá, no fim das contas vai ser igual o sistema de maquininha de pagamento, ou então conta bancária digital aqui no Brasil, que todo mundo tem, todo mundo oferece, e aí a concorrência acaba sendo não por proporcionar o cadastro, mas sim por causa de outros benefícios que vão surgindo com o passar do tempo. Eu consegui encontrar alguns outros projetos que se propõem a ter essa coisa de uma identidade global, né, digital. Um deles chama Proof of Humanity, que se descreve como um sistema de verificação de identidade social para humanos no Ethereum. Ele combina redes de confiança, testes de Turing reversos e resolução de disputas para criar uma lista de humanos à prova de ataques, enfim. Então, para você se cadastrar, você tem que mandar, entre outras coisas, um vídeo seu com som da sua voz, que é justamente para evitar deepfakes. Também tem um outro chamado Bright ID, que é uma rede de identidade social que prioriza a privacidade, e aí eles têm a ideia de ser voltados mais para aplicativos que você já acessa, para você poder acessar tudo de uma conta só. Esses dois e alguns outros parecem ainda muito voltados para projetos de Web3 e de cripto. De novo, parecem ter usos um pouco mais restritos, não tem esse escopo, né, essa ambição global que a WorldCoin parece ter. Então, de fato, a WorldCoin parece estar sozinha nesse momento, como talvez a que tenha mais cadastro já até o momento, 2 milhões de pessoas, e também como a que se propõe a um escopo maior, né, que é o planeta todo, e nessa coisa de descentralizar, e aí a rede vai pertencer a todos, e etc. E também acho que não é a primeira vez que alguém se propõe a ser a solução única e definitiva para um problema específico, e essa solução só vai funcionar se todo mundo adotar apenas essa solução, saca? Isso, aliás, é bem comum no universo cripto, com Bitcoin, quando a galera toda tá falando, não, que agora tem que adotar como um meio de pagamento, o mundo inteiro vai adotar Bitcoin, e aí resolve todos os problemas com moedas, e a moeda é deflacionária, né? Então, assim, você vira muito pro lado da utopia, né? De você imaginar um universo e, não deu certo só porque todo mundo não adotou, né? É a mesma coisa... Vocês não entenderam. Exatamente. É muito utópico você querer que o mundo todo, todas as organizações privadas e públicas, os governos, adotem apenas esse sistema e porque sim, porque ele tem uma tecnologia diferente que na teoria é massa, saca? Beleza, mas o que impede os próprios governos de irem lá e falar, bacana sua ideia, hein? Vou fazer a nossa aqui. E aí você vê o Banco Central brasileiro lançando o Pix, ou lançando o Drex, né, que é o nome do real digital. Sim. Que também tem base aí na blockchain. Enfim, então é isso. É uma ideia massa, mas bem utópico mesmo. Até porque, se a gente... Beleza, vamos supor lá que o WorldCoin é implementado de maneira em escala global, vários países estão usando, as empresas, o comércio está começando a aceitar, governos, etc. Aí você pensa, nossa, que maravilha, né? Porque com uma única identidade, com um único recurso de identificação pessoal, eu consigo fazer muitas coisas. Mas isso também tem uma contrapartida importante, que é o risco de você... de ter uma aceitação tão grande que você fica mais vulnerável. Eu vou dar um exemplo.
um exemplo até real. Pega a plataforma gov.br. Eu acho uma maravilha, porque com o único cadastro, você consegue acessar lá os sistemas da Receita Federal, você consegue acessar as suas informações no SUS, pelo menos parte delas. Você consegue, sei lá, se você tem dinheiro investido num tesouro direto, você consegue, com seu cadastro no gov.br, acessar o extrato lá, fazer reinvestimento, etc. Tem várias utilidades, várias. Só que aí você pensa, cara, se esse meu gov.br cai nas mãos de outra pessoa, o cara consegue esculhambar toda a minha vida, né? É óbvio que tem ali níveis, né? Tem, geralmente, a maior parte dos recursos são para consulta, né? Mas ainda assim você pode fazer algumas operações usando o gov.br. Então você fica naquela preocupação, olha, por um lado facilita muito minha vida, desburocratiza muita coisa, porque um problema de um país muito burocrático como o Brasil é que você tem vários sistemas, você tem sistemas locais, aí no caso municipais, depois estaduais, depois federais, e aí os sistemas federais não se conversam, ou quando conversam são de uma maneira muito precária. Então, se você cria um negócio mais universal, facilita a sua vida, mas a contrapartida precisa ser considerada também, né? Até hoje eu fico meio receoso, assim, quando eu uso o gov.br por causa dessa preocupação que eu falei. Talvez seja exagero da minha parte, talvez não, né? Eu fico pensando, nossa, se um cara de repente consegue de alguma forma descobrir minha senha lá, o cara vasculha toda a minha vida, pega todos os meus extratos da Receita Federal, pega minhas informações do SUS, pega tudo, cara. Então, é preciso ter também uma certa preocupação com isso, porque de repente isso leva ao desenvolvimento de soluções. Por exemplo, eu posso falar, beleza, agora o WorldCoin o World ID vai ser uma ferramenta global de identificação pessoal, mas eu vou ter liberdade para escolher no que eu vou usar? Será que eu posso ter o direito de falar, olha, eu só vou usar em viagens internacionais para complementar meu passaporte, mas não quero usar em operações comerciais, em compras? Será que eu posso fazer isso, né? Se a gente conseguir ir por esse caminho, de repente a ideia pode ganhar um pouco mais de sentido, né? Mas ainda fica naquele espectro da desconfiança, né? Essa coisa da solução única me lembra de certas discussões na faculdade de comunicação anos atrás sobre determinação tecnológico, né? Aquela visão de que, olha, tem um problema muito sério acontecendo aqui, a gente já tentou um monte de coisa, temos várias cabeças aqui tentando encontrar soluções, e aí vem alguém e fala assim, olha só, atocha essa tecnologia aqui que vai resolver. E, obviamente, como a nossa conversa tá demonstrando até agora, nunca é tão simples assim, né? A tecnologia em si nunca é sozinha a resolução de um problema complexo, né, cara? Ainda mais se a gente olha ao longo da história, todo o desenvolvimento das nossas formas de identidade, de identificação, tipo, cara, foi muita tentativa e erro. Assim, tipo, desde as formas mais básicas de identificação, né, tipo de nome, sobrenome, ter registros disso com a Igreja Católica na Idade Média, de repente o Estado vai entrando aos poucos nesse assunto, esses registros passam a ficar com o Estado, e beleza, quem vai ter acesso a esses registros, para que eles vão ser usados? Agora vamos começar a usar tecnologia nisso, vamos começar a colocar, sei lá, impressões digitais, depois entra fotografia nisso. Cara, é um caminho muito longo, muito complexo, não é linear, a gente uma hora para, volta, sabe? Não é uma evolução o tempo todo. E aí, quando você vê esses projetos aparecendo, não, agora é só fazer isso aqui e resolve. Tipo, cara, nunca foi só faz isso aqui e resolve na história da humanidade. Então, não funcionou assim no passado e dificilmente vai funcionar assim agora. Portanto, eu não daria minha íris para Sam Altman. Sabe o que me parece? Ele tem um contorno de passaporte do século XXI. Porque lá no comecinho dos passaportes você precisava para cruzar fronteiras, e aí o passaporte emitido pelo governo, o outro governo lá com os termos escritos em vários idiomas e tal, reconheceria. Né, conseguiria te identificar. E pra mim tá cheirando mais ou menos isso, porque hoje quando você quer chegar num determinado país, eles verificam o passaporte, verificam o seu visto, isso tudo é informatizado. Essa informatização, ela já é global, né, pelo menos os governos cooperam entre si, os países cooperam entre si pra ter isso, pra ter informação ali de bate-pronto pra checar. Então, não sei se vai servir pra pagamento, mas é o tipo da coisa que a solução em si, eu consigo ver valor em
em ter um aplicativo que eu uso quando tô chegando em algum lugar, em algum outro país. Tipo hoje, quando você tem aqueles programas de entrada facilitada nos Estados Unidos e aí paga um determinado valor e você consegue meio que furar fila, ou ter uma prioridade. A solução permitiria que isso fosse mais rápido. E aí você vê a tecnologia de alguma forma auxiliando. Então foi o que eu achei de mais interessante, de tudo que foi exposto pelo WorldCoin até agora e pelo World App. Mas acaba voltando naquilo que eu falei agora há pouco também, mas por que eles? Né? Por que o governo vai falar assim, então vamos aceitar essa empresa aqui e ele não vai simplesmente fazer a própria solução dele? Essa e outras empresas. Até porque se você for para pensar, quando a gente entra no tema de identificação de pessoas, qual é a maior empresa de identificação de pessoas do planeta? A gente já tem uma, é o Facebook, é a Meta. Então o dia que o Zuckerberg resolveu fazer um negócio parecido, lascou-se, né? Porque ele tem foto de todo mundo, tem dado de geolocalização, enfim, consegue montar um Sabe os podres de todo mundo. Então, você vai pagar até um premium pra ele não contar os seus segredos. A diferença é que o Zuck conseguiu esses dados falando pras pessoas, vem aqui, você vai encontrar aquele seu amigo de faculdade que você não vê há 15 anos, né? E a WorldCoin tá tentando fazer isso, falando, toma aí 25 WLD, me dá sua íris. Aí valeu. Toma pizza aqui. Olha, sobre isso que o Mobilon falou, de repente um governo tentar implementar uma solução própria, em vez de partir para algo global e que é ligado a uma entidade que é privada a princípio, né? Então gera isso, desconfiança só por isso. Eu acho que vale a pena lembrar ou ressaltar aqui que tem uma iniciativa mais ou menos parecida com o WorldCoin, que é eu não sei a pronúncia, é Aadhaar, alguma coisa assim, porque é um sistema do governo indiano. É como se fosse um RG digital, é um sistema de identificação digital. Só que ali, a diferença é que eles criaram esse projeto, esse sistema, porque todo mundo sabe que a Índia é um país muito populoso e, se não me engano, mais da metade da população não tinha nenhum documento em papel, né? Nenhum documento oficial em papel. Então eles criaram esse sistema de identificação digital porque eles conseguiam alcançar uma quantidade de pessoas muito grande, até porque, assim como o Brasil e outros países menos desenvolvidos, até as camadas mais pobres da população conseguem ter acesso no celular, né? Então, se você cria uma identidade digital, você consegue oferecer alguns benefícios para essa população, benefícios sociais, principalmente. Então, eles já têm esse sistema, se não me engano, ele é baseado não só em íris, como também em impressões digitais. Eu acho que, inclusive, que começou com impressões digitais, e ele é usado ali para, de repente, a pessoa receber pensões, né, do governo, algo semelhante ali ao Bolsa Família, ou então algum tipo de aposentadoria, programas de alimentação, né, para combate à fome, esse tipo de coisa, né. Tem mais de 1 milhão de pessoas, aliás, mais de 1 bilhão de pessoas cadastradas nesse sistema e ele funciona. Ele pode ter ali uma deficiência ou outra, mas ele funciona. Aí, eu fico pensando, o que levaria, por exemplo, o governo indiano, que já tem essa solução, a aderir a esse sistema do WorldCoin, ou qualquer outro que, de repente, se aventure por esse caminho e queira oferecer uma solução semelhante, sendo que, se eles mantiverem um sistema próprio, eles vão ter informações que não serão compartilhadas com mais ninguém, e eles terão uma forma de monitorar, de buscar informações que vai ser muito mais precisa, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar num país que está em, sei lá, vamos pensar aqui numa guerra China e Estados Unidos, guerra comercial no caso, né? De repente a China começa a usar os dados de WorldCoin de americanos que vão para a China para rastrear os hábitos de consumo deles e começar a pensar em estratégias para, sei lá, conseguir vencer empresas americanas em licitações públicas em outros países, por exemplo. Então, tem toda essa preocupação, né? Eu acho que esse sistema, se ele tiver chance de vingar, ele vai vingar por interesse dos usuários, das pessoas físicas, né? Por iniciativa da gente. Porque se depender do governo, e se acho que nenhum governo vai aderir isso, primeiro por lado desconfiança, né, de que se é algo que realmente vai funcionar, se é algo que não vai permitir que outros países pratiquem espionagem, e segundo porque de repente tira a sensação de controle que eles têm sobre a própria população, né, no caso dos países que têm uma política mais extremista, né. E você mencionou o sistema indiano, o Alecrim, e não custa lembrar que no Brasil a gente tem algo que é mais ou menos com esse contorno, que é o GovBR. Se não me engano, foi na Secretaria de Governo Digital lá do
Bolsonaro, que começou e segue até hoje o projeto. E, primeiro, foi expandindo em termos de número de usuários, depois em serviços ofertados de maneira oficial, né? O governo provendo aquele serviço. E o que antes era de âmbito federal, começou a ganhar capilaridade estadual e depois municipal. Então, imagina, isso tudo tá rodando dentro, entre muitas aspas aqui, né? Mas dentro de um servidor governamental. Aí chega o WorldCoin e vai tentar fazer a mesma coisa. Ela poderia oferecer a identificação e plugar nos sistemas do governo para liberar ou destravar as solicitações que ocorrem ali, tipo um seguro-desemprego, alguma coisa. Eu não consigo imaginar que depois de colocar tanto dinheiro num projeto desse calibre, o governo brasileiro trocaria por uma solução de terceiros, ainda mais de fora, quando o negócio é desenvolvido dentro de casa, sabe? Acho bem improvável. E é uma coisa que já é uma plataforma já robusta, que antes tinha até briga entre municípios, estados e o âmbito federal para ver de que forma esses serviços iam ser prestados. Agora todo mundo tá meio que indo direto para um sistema só integrado, vinculado a ministério. Aí chega um entrante assim, do nada, sei lá. Eu não uso mais nem carteira de motorista, nem documento do carro, eu não ando com mais nada. Eu uso só o celular, porque tá tudo lá, né? Carteira de motorista, documento do carro, tudo pelo celular. O risco é se acabar a bateria, mas se eu tô no carro, pelo menos eu tô com o carregador do carro, então dificilmente eu vou ficar sem carga e sem identificação. Mas até pagamento tá lá, então minha carteira já não ando mais no bolso. Nesse sentido, sim, é similar, né, à solução que a WorldCoin tá trazendo aí, mas o Lucas Braga até apontou ali no Tecnochat, o Josué trouxe aqui na pauta, um uso que é interessante, mas também é bem limitado, assim, né? Quem precisa disso. Que é, no caso de você viajar para outro país, você às vezes tem dificuldade até para fazer compras online. Tipo, pedir um iFood. Você tem que se cadastrar no aplicativo, você não vai ter CPF para fazer o cadastro, né? Tem todas essas complicações aí. E com uma identificação universal, você simplesmente validaria, provavelmente pela própria biometria do celular, que você é você. Com isso, você já entra no aplicativo, já faz login, já está cadastrado o sistema também de pagamento, porque vale no mundo todo a criptomoeda, né? Diferente de um cartão, que você tem que ativar o modo viagem, ou você tem que ter um cartão, começa por aí, ou ter um cartão internacional, né? Tem as taxas, tem IOF, imposto, né? Enfim, então realmente facilita, né? Por isso que tem esse lado bacana da tecnologia, mas ela trava no final das contas no dilema do marketplace. Para mais pessoas usarem, esse negócio tem que ser aceito e tem que ser aceito pelas empresas como identificação e pagamento. E governos até, se é o que a gente quer de fato. Mas para empresas e governos prestarem atenção nesse aplicativo, nesse sistema, mais pessoas têm que utilizar. Então eles vão ter que pagar muita pizza ainda pra isso aí conseguir pode chamar emitir atenção. mais WLD, Sanalto. Pode emitir aí. Eu arrumo um jeito de começar a incluir ali galera das antigas pra ver se o pessoal se cadastra por nostalgia. Olha, por 25 eu não aceito, mas aumentar 250 e de repente a gente pode conversar, né? Tem negócio, Sam. Você só precisa melhorar um pouco os seus termos. A pizza eu não sei. Se pagar um pastel e um caldo de cana, eu começo a pensar, hein? Você valoriza muito pouco a sua íris, cara. Tem que valorizar mais o que você tem. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente se animou com essa ideia de ter uma identidade universal. Quem mora em São Paulo tá pretendendo ir lá pegar a sua pizza ali, 25 WLDs. Se você for, inclusive, manda pra gente seus comentários na caixa postal do Tecnocast. Agora você pode mandar tanto pelo Telegram, só procurar lá Caixa Postal Tecnocast, quanto pelo WhatsApp. A gente também criou uma comunidade no WhatsApp, você pode mandar mensagem de voz de até 1 minuto. O link vai estar na descrição deste episódio. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @ealecrim, @Tassius, THASSIUS. E eu sou @Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau! Bye! Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.